Fala galera, tudo certo? Aqui é o Vinícius Bittencourt, é o canal Saque Aberto, o novo canal de tênis do YouTube. Aqui a gente vai debater demais, trazer muita opinião, muita análise, muita informação e, claro, muito debate de um fã do tênis para outro fã do tênis, porque se você está aqui, eu tenho certeza porque você também é fã desse esporte maravilhoso, assim como eu. Então, te convido a se inscrever no canal, deixar um like no vídeo se você gostar do conteúdo e, claro, deixar sugestões de pauta para os próximos vídeos, que temas vocês querem que sejam abordados aqui no Saque Aberto. Para começar, eu escolhi um tema que, claro, tá dando muito o que falar. Yannick Sinner, esse jogador que tá abalando o mundo do tênis, tá jogando uma barbaridade, é o jogador a ser batido no momento. Então, a pergunta que eu te faço, que eu proponho para esse nosso primeiro vídeo é a seguinte: vai Yannick Sinner terminar o ano como o número 1 do mundo? Aí eu elenquei vários pontos, vários tópicos que a gente traz durante esse vídeo aqui. O primeiro é a evolução do Sinner. Claramente é um outro jogador nesse final de ano, nesse começo de ano, no final da temporada passada também. E tem dois aspectos que eu acho que ele evoluiu demais para chegar nesse nível que ele está hoje, que para mim é o nível físico e também o nível mental. Começando pelo nível físico. O Sinner é um jogador que desde o início da carreira é um jogador que gosta de ser protagonista dos pontos. Gosta de mandar nos pontos, tanto do lado do forehand quanto do backhand. Então isso exige uma intensidade absurda. E claro que isso também exige uma grande estamina, uma resistência física muito grande, porque ele tem que sustentar esse nível de jogo por muito tempo. E isso o Sinner não conseguia. Ele enfrentava os tops, os jogadores lá no topo do ranking, e acabava esgotando fisicamente em determinados momentos da partida, porque esses jogadores sabiam como dosar melhor esse lado físico. E o Sinner evoluiu demais ao longo dos anos, ao longo do ano passado. Para mim, o jogo determinante, o ponto determinante dessa virada de chave do Sinner foi Roland Garros ano passado, quando ele perdeu para o Daniel Altmaier, o alemão. A partir dali, muitos questionavam: será que o Sinner será para sempre, durante toda a carreira, esse jogador muito bom, ou se ele dará esse salto para ser um jogador top? Ele conseguiu. Hoje ele é esse jogador sensacional e para mim passa muito pelo esse aspecto físico. Ele ficou mais forte realmente fisicamente, ganhou muita massa magra, mas também ele ganhou muita estamina. Ele tá aguentando manter esse nível de intensidade que ele tem no estilo de jogo dele por muito mais tempo. Isso em jogos de Grand Slam, por exemplo, que é melhor de 5 sets, é fundamental. Tanto que a gente viu o Sinner ganhando o Australian Open esse ano, acabou de ganhar também o Masters 1000 de Miami em cima do Dimitrov, ou seja, ele tá realmente num nível que ele tá aguentando muito mais fisicamente, e para mim isso é fundamental no jogo do Sinner, porque é um jogador que agora aguenta e sabe dosar muito mais esse nível de performance dele. E também o que ele evoluiu para mim muito foi o nível mental, como eu já citei. Por quê? O Sinner acredita agora que ele pode ganhar de todo mundo. Isso faltava para ele anteriormente. O Sinner, como a gente viu, começou a carreira com um 0-5 contra o Medvedev no confronto direto, no head-to-head. Hoje, esse confronto está empatado em 5-5. O Sinner deu totalmente a volta por cima. Contra o Alcaraz, a gente viu ele já ganhou várias vezes. É uma rivalidade que já é uma das melhores do tênis, se não a melhor. E agora o Djokovic, ele também ganhou do Djokovic, onde o Djokovic se sai melhor na carreira historicamente, que é no Australian Open, ganhou lá na semifinal do Djokovic, já tinha ganhado do Djokovic no Finals do ano passado, então ele acredita que ele pode ganhar de todo mundo. Ele chegou nesse patamar que ele sabe que ele é o jogador a ser batido e ele deu esse avanço no nível de confiança dele. Então, para mim, esses dois aspectos que são fundamentais para a carreira de um tenista, que é físico e mental, o Sinner hoje está em outro nível do que ele estava até o meio do ano passado aproximadamente. Aí eu cito também o Djokovic. Por que o Djokovic? Porque é ele que o Sinner vai ter que desbancar para chegar ao número 1 do mundo naturalmente. O Djokovic é o atual número 1 do ranking da ATP. E o Djokovic, cada vez mais, a gente sabe, vai selecionar os torneios que ele jogará. Então o Djokovic vai jogar cada vez menos Masters 1000, a gente já viu ele não jogando Miami na última semana. Ele vai escolher cada vez mais torneios e pretende jogar as Olimpíadas nesse ano, ele já falou isso publicamente, a gente sabe o desejo do Djokovic em conquistar o ouro olímpico, que ele ainda não tem na carreira. Então, ele vai jogar e selecionar cada vez mais os torneios, até pela idade. Isso, claro, dá a oportunidade do Sinner conquistar mais pontos que o Djokovic naturalmente, e com isso ter mais chances de subir no ranking e ultrapassar o Djokovic. Então é um aspecto muito importante para a gente considerar nessa equação. Outro ponto que é muito importante a gente citar é a versatilidade do Sinner. Senão fica no senso comum que o Sinner só vai bem em quadra dura, que agora vai chegar o Cyber ele não vai bem, mas isso não é verdade não. O Sinner é um jogador muito versátil e tecnicamente o jogo dele permite com que ele consiga se adaptar muito bem a vários tipos de piso. O Sinner já chegou às quartas de final em Roland Garros em 2020 e já chegou à semifinal em Wimbledon, na grama, no ano passado. Então é um jogador completamente versátil, é um jogador que não é porque agora acabou a temporada de quadra dura, você vai voltar lá para a segunda metade do ano que ele vai cair. Muito pelo contrário, o Sinner é um jogador que se adapta muito bem a diferentes pisos e é extremamente versátil.
Aí eu trago talvez o ponto mais importante, é claro, afinal o ranking da ATP é medido por pontos. E aí temos aspectos muito importantes. O Djokovic, ele defende 2.315 pontos no saibro. O Alcaraz defende 2.265 pontos no saibro. O Sinner defende 585. É uma diferença brutal. E a gente vai lembrar os motivos disso. O Djokovic ganhou Roland Garros. O Djokovic, né, conquistou então o Grand Slam no saibro, o maior título possível da superfície. O Alcaraz ganhou Madrid. O Alcaraz ganhou Barcelona e também chegou à semifinal de Roland Garros. Enquanto o Sinner, como a gente já falou, caiu precocemente no torneio. Então, é uma diferença brutal. Então, o Sinner tende a somar pontos nessa temporada de saibro que se inicia agora, enquanto Alcaraz e Djokovic terão que defender muita coisa. Então o Sinner pode realmente chegar a esse número 1 do mundo já no saibro. Depois a gente passa para os outros grandes slams, a gente passa para Wimbledon. Em Wimbledon, o Sinner chegou à semifinal, ótimo resultado. Mas Alcaraz e Djokovic chegaram à final. O Djokovic foi finalista e perdeu justamente para o Alcaraz. Então esses dois jogadores defendem mais pontos em Wimbledon. Então o Sinner, até o Wimbledon, defende muito menos pontos que Djokovic e Alcaraz. Aí a gente vai para a gira americana. Claro, daí o Sinner já começou a aparecer como um outro nível. Ele passou aquela barreira, ele não estava conseguindo ganhar o Masters 1000, estava batendo na trave, ganhou seu primeiro Masters 1000, ganhou do Alex de Minaur e conquistou Toronto. Beleza. Mas aí chega a Cincinnati, o Djokovic chegou à final com o Alcaraz novamente. E o Djokovic ganhou do Alcaraz, então os dois chegaram à final. Aí no US Open, o Sinner caiu ainda na quarta rodada, enquanto o Djokovic foi o campeão e o Alcaraz chegou até a fase de quartas de final, ou melhor, até a fase semifinal. Então também defendem muito mais pontos no US Open. Então, até o US Open, a gente já faz as contas aqui, Sinner defende muito menos pontos que Alcaraz e Djokovic. Ou seja, até o Grand Slam americano tem tudo para o Sinner ultrapassar os dois. Na minha opinião, é a tendência pelo que o Sinner está jogando nesse momento. Aí a gente fala de outros grandes torneios, passando para depois do US Open. O Sinner ganhou os ATPs 500 de Beijing e de Viena, então ele tem esses dois ATP 500 para defender, mas o Djokovic, por outro lado, já ganhou o ATP Finals e ganhou também Paris. O Djokovic ganhou o ATP Finals em cima do próprio Sinner. Nesse torneio, o Djokovic somou 1.300 pontos, lembrando que o ATP Finals soma pontos por vitória. O Djokovic, por ser campeão e ter ganhado 2 jogos na fase de grupos, ele acabou com 1.300. O Sinner ganhou 1.000 nesse torneio. Então, o Djokovic aí também defende mais pontos. Ganhou Paris, como a gente já citou, enquanto o Sinner ganhou esses ATP 500 e o Alcaraz, desses três, é o que menos defende pontos depois do US Open. Só que até lá, como a gente viu, o Alcaraz defende muito mais pontos que o Sinner. Então, nesse cenário, eu acredito que é muito possível o Sinner, em termos de pontos, ultrapassar Djokovic e Alcaraz, porque realmente a parte forte do Sinner foi o final da temporada passada, começando ali pelos ATP 500, indo até o Finals e daí se estendendo para esse ano, enquanto Djokovic e Alcaraz, durante a temporada de saibro, até a gira asiática, até o ATP Finals se mantiveram mais fortes, principalmente o Djokovic. E aí, claro que a gente tem que tirar pro chapéu, a gente está falando do Sinner, tirar o chapéu pro técnico Darren Cahill, o australiano. Ele que trabalhou já com o Lleyton Hewitt, inclusive foi o treinador do Hewitt, quando o australiano foi o número 1 mais jovem da história da ATP. Ele também treinou a Simona Halep, treinou a Andy Murray, tá fazendo um trabalho absolutamente fantástico com o Sinner. E ele falou após a vitória de Miami que ele está muito impressionado com o nível de jogo do Sinner, mas que acredita que ele pode evoluir muito mais ainda. Isso é um fantástico comentário de um técnico que vê o potencial ainda a ser lapidado. O Sinner tá número 2 do mundo, tá ganhando de todo mundo e o Darren Cahill acredita que ele pode evoluir e crescer mais. Então, ele foi a gente falou dessa evolução que o Sinner teve no aspecto mental, no aspecto físico do jogo. Isso passa muito pelo Darren Cahill, sem sombra de dúvida. E outro ponto que eu quero falar do Sinner é a evolução tática que ele teve, a evolução técnica que ele teve. O Sinner tá sacando muito mais do que ele sacava. O que ele tá sacando esse ano, a quantidade de primeiros saques que ele tá pondo na quadra, é impressionante. O Sinner desenvolveu muito saque, ele mudou um pouco a mecânica também com o Darren Cahill, e o saque dele evoluiu demais, virou uma arma. A devolução também fantástica. Fantástico. O Sinner devolveu muito saque contra o Dimitrov na final de Miami. Ele tá devolvendo muito saque, colocando primeiros saques do adversário na quadra, tá conseguindo realmente devolver muito. E ele fez, e ele é um jogador que consegue se adaptar muito rápido ao jogo. A gente sabe que o Sinner gosta de mandar no ponto, mas se ele precisar erguer a bola, usar mais topspin, ele usa. Como a gente viu contra o Dimitrov, ele forçou o tempo inteiro a esquerda do búlgaro com bolas muito pesadas de topspin pela direita. Então é um jogador que chega à rede também com muita inteligência. Contra o Dimitrov, 6 pontos em 6 subidas da rede. Ou seja, o Sinner sabe muito bem qual escolha fazer em cada jogada, como construir os pontos, como matar, definir os pontos. Então, taticamente,
ele tá muito mais inteligente também. Ele tá sabendo melhor quando atacar, melhor quando defender. A gente tá vendo ele fazendo passadas incríveis, tanto de forehand quanto de backhand. Ou seja, ele tá fazendo tudo certinho, ele sabe exatamente qual jogada ele utilizar em cada momento. E tecnicamente ele evoluiu demais, como eu falei, o saque, a devolução, todas estão melhor. E o Sinner, como nas palavras do próprio Darren Cahill, ainda está evoluindo, ainda tem espaço, teto para crescer. Então é fantástico o que a gente está vendo do Sinner. É um jogador que, para mim, aí respondendo a nossa pergunta do vídeo, vai terminar o ano como número 1 do mundo? Para mim, sim. Por tudo isso que a gente está vendo da evolução, do Djokovic cada vez desacelerando mais, escolhendo mais torneios, o Sinner, o italiano, tendo menos pontos para defender durante todo o ano, principalmente agora no Saibro. Então ele tem essa oportunidade de, no Saibro, ganhar o número 1 e talvez não perder mais durante esse resto de temporada. E também essa evolução toda que a gente está vendo no nível de jogo do Sinner, que é fantástica. Então, se você concorda comigo, ou se você não concorda, deixe nos comentários, deixe mais sugestões de vídeo. E aí, você acredita que o Sinner vai terminar o ano como número 1 do mundo? Deixa aí que eu também quero debater com você. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!